Queridos, neste domingo passado eu dei o aviso para a igreja dizendo que hoje nós começaríamos alguns estudos bíblicos falando sobre a volta de Jesus, né? E este assunto assim é tão maravilhoso, tão cativante, tão importante. E eu gostaria então dos irmãos de hoje e talvez 3 ou 4 semanas à frente, a gente então meditar sobre alguns aspectos dos ensinos da palavra de Deus sobre a volta de Jesus. Mas nós iremos fazer o estudo limitado ao que nos diz o livro de Mateus, capítulo 24. Então eu quero convidar você para abrir a Bíblia nesse texto de Mateus, capítulo 24. Nós vamos fazer a leitura apenas dos 2 primeiros versículos. Mateus 24, versículo 1, versículo 2. Vamos ler o que nos diz esse texto da palavra do Senhor. Vamos então proceder à leitura? Todos juntos, diz assim o texto. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram deles os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Amém. As palavras de Jesus aqui nesse texto para os discípulos são bem duras, né? Bem difíceis. Vamos procurar entender isso aqui. O objetivo desses estudos que nós teremos, meus irmãos, não é criarmos polêmicas sobre símbolos ou sinais que muitas vezes a Bíblia usa para identificar o tempo do fim. Mas nós queremos estudar alguns aspectos relativos aos evangelhos, ou seja, ensinos diretamente dados pelo Senhor Jesus Cristo, falando sobre a sua volta, a proximidade da sua volta e como isso se dará. Isso quer dizer, então, que nós não adentraremos no livro do Apocalipse, né? Porque quando se fala na volta de Jesus, a primeira coisa que nós pensamos é já no livro do Apocalipse, com todos aqueles sinais, com todos aqueles mistérios de difíceis compreensão. Não, nós vamos olhar apenas aqui o texto dos evangelhos sinóticos, né? Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, são os 3 capítulos que tratam do mesmo ensino. Enfoques um pouco diferentes, a gente vai considerar isso também, mas já dizendo para os irmãos que esses 3 textos, Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, são chamados de o pequeno Apocalipse. É o resumo de tudo aquilo que posteriormente o Senhor Jesus Cristo iria revelar ao apóstolo João e ele iria escrever então neste livro, fechando assim o cânon bíblico. Nós temos algumas justificativas, irmãos, para estudarmos este assunto. E eu quero aqui colocar para os irmãos pelo menos 3. A primeira necessidade de nós estudarmos este assunto é a imensa descrença de que isso possa acontecer. E os irmãos sabem como isso tem acontecido em nossos dias. Porque quanto mais hoje a gente fala sobre a volta de Jesus, mais é a reação das pessoas em rirem, em zombarem, em dizerem que isso é apenas ilusão, conto da carochinha, invencionice dos crentes para pôr medo nos incrédulos. Certamente você já ouviu isso. Quando você falou da volta de Jesus para alguém certamente assim conteve o riso, mas balançou a cabeça, zombou, como se fosse assim uma coisa absolutamente irreal, impossível de acontecer. E é interessante, meus irmãos, hoje à tarde eu estava vendo e me lembrando que o apóstolo Pedro,
fala sobre isso, porque lá na sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 3 e no versículo 4, ele escreve bem assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Veja que Pedro está falando sobre aquela realidade de descrença que nós também experimentamos hoje. Pessoas que olham para nós e dizem: mas como é que você pode ter certeza que Jesus Cristo virá? Desde que eu era criancinha, miudinho, né? Eu sempre ouvia essa história e hoje, até hoje, nunca, nada disso aconteceu. Isso é uma ilusão. Veja que esse pensamento existe desde os dias dos apóstolos e Pedro descreve essa realidade. Nós temos uma segunda justificativa para estudarmos esse tema. É que ele está bastante ausente nas nossas pregações hoje. Isso é bastante interessante porque eu não sei aqui quem tem mais de 40 anos de vida cristã. Quem tem mais de 40 anos de vida cristã? Alguns aqui, né? Vocês devem se lembrar que, por exemplo, nas décadas de 70, Ismael ainda era garotinho, né? Seu Natanael não, já estava preparando para casar. Na década de 80 também havia uma enxurrada de músicas, canções, livros, congressos, falando basicamente sobre este assunto. Lembra de algumas das músicas? O rei está voltando, o rei está voltando, né? Luiz de Carvalho, com aquele vozeirão, cantando essa música. Na década de 80, teve vários livros de sucesso no meio evangélico, né? Agonia do Grande Planeta Terra. Alguém já leu esse livro? Né? Contagem regressiva para o juízo final. Eram livros assim que foram escritos naquela perspectiva do fim, porque ainda existia aquela tensão na Guerra Fria, né? A possibilidade de um conflito entre a então União Soviética e os Estados Unidos e o famoso botãozinho vermelho lá nos Estados Unidos, que se apertasse seria basicamente o fim do mundo, né? Com tantas bombas que seriam despejadas sobre a humanidade. E, enfim, as pessoas viviam naquele clima, naquela expectativa e também naquele clamor de que a volta de Jesus seria iminente. Mas a década de 90 chegou e anos 2000, quando muitos pensavam que essa virada de milênio poderia fazer as pessoas repensarem a possibilidade do final do mundo, qual o quê? Nada disso aconteceu. A famosa e nefasta teologia da prosperidade acabou com todo aquele pensamento de uma bênção futura, de um céu futuro, porque a pregação da teologia da prosperidade diz que você não precisa esperar o céu pode ser aqui, pode ser experimentado hoje, agora, você pode experimentar o melhor dessa terra, né? Então, com tantas promessas de bênçãos, de vitórias do céu aqui e agora, esse tema que fala sobre a volta de Jesus foi assim, pouco a pouco, sendo desprezado, sendo deixado de lado, de forma que ainda hoje é muito difícil nós encontrarmos pessoas nas igrejas que se disponham a ter este ensino. Existe uma terceira razão, e aí eu me baseio naquele que o pastor batista Russell Shedd certa vez afirmou, quando ele disse bem assim: na escatologia, a coisa mais fácil é ser enganado. E veja como isso é verdade. Quando a gente fala do fim do mundo, a coisa mais fácil de acontecer é o quê? Surgirem os enganos. Aquelas pessoas, os manipuladores, que gostam de causar confusão, chamar atenção para si, sempre aparece por aí dizendo: Deus me revelou
que a volta de Jesus vai ser no dia tal, do mês tal, do ano tal. E aí, constantemente, até hoje, a gente ainda vê ou ouve notícias, né, de um grupo religioso lá não sei aonde, no interior da Guiana, lá nos Estados Unidos, lá na selva amazônica, se refugiam no meio da floresta ou correm para cima dos montes para esperar a volta de Jesus, porque o guru, o líder messiânico, teve lá uma revelação, então eles se unem para aguardar a volta de Jesus. É muito fácil nós sermos enganados por falsos ensinos, por falsos mestres, quando a gente fala da volta de Jesus. E o próprio Senhor Jesus fala sobre isso. Olha só aqui nesse versículo 4, quando Jesus começa a segunda parte do texto, dizendo bem assim: vede que ninguém vos engane. Quando Jesus fala sobre isso, é porque ele sabe que há possibilidade de crentes fiéis e sinceros serem enganados, então, por falsos ensinos que levam a pessoa a se afastar do verdadeiro ensino do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Como eu falei, nós vamos então olhar Mateus capítulo 24, mas eu quero que você dê uma olhada um pouquinho além. Porque nesse capítulo 24 de Mateus e no capítulo 25 também, Jesus vai tratar assim de vários assuntos voltados para esse grande tema. Então, nos versículos 1 e 2, ele vai falar sobre a destruição do templo. Nos versículos 3 até o 14, ele vai falar sobre os sinais do fim. A gente verá isso na semana que vem. Nos versículos 15 até o versículo 28, Jesus fala sobre a destruição de Jerusalém. E aí a gente vai ver como que isso se encaixa neste grande ensino de Jesus falando sobre a sua volta. 29 até o 31, ele fala sobre a sua volta, propriamente dita. E aí ele termina esse capítulo com duas parábolas, sendo que o capítulo 25 também continua com duas parábolas apontando sobre a necessidade de vigilância em relação ao fim, terminando sobre a descrição do grande julgamento, finalizando essa pequena parte, né, chamada o pequeno Apocalipse, aqui no finalzinho do capítulo 25. Então vamos lá. Qual é o primeiro assunto que o Senhor Jesus Cristo trata nesse texto, quando ele começa a falar sobre a sua volta? Versículos 1 e 2, que são os versículos que nós acabamos de ler. Jesus começa todo o ensino falando sobre a destruição do templo de Jerusalém. Perguntinha, irmãos, que templo era esse? Vamos procurar entender que esse templo que os discípulos estavam mostrando para Jesus e que faz parte do discurso de Jesus era o terceiro templo construído ali naquele lugar. O templo construído a mando do rei Herodes. Herodes, o pai, o patriarca. Por quê? O primeiro templo, a gente sabe, foi construído lá no Velho Testamento, pelo rei Salomão. E aquele templo, a descrição que os livros de reis e de crônicas fazem, era algo extraordinário. Os irmãos já devem ter lido e visto, né, muitas coisas, muito material sobre o templo de Salomão. Era uma coisa majestosa, fantástica. Mas aí o que aconteceu com esse templo? Vieram os babilônios, lá da região da Caldeia, invadiram Jerusalém, destruíram tudo, acabaram com a cidade. Ali ficaram apenas alguns sobreviventes, idosos e doentes, que não podiam ser levados para viverem como escravos lá na Babilônia. Ficaram ali e a cidade praticamente destruída e semi-deserta. Algum tempo depois, 70 anos especificamente, cai o Império da Babilônia, vem o Império Medo-Persa, e o líder daquele grande império
chama os judeus e fala assim: olha, vocês podem voltar para a sua terra, pode voltar. E aí vem a primeira leva de turma com Zorobabel e Josué, os sacerdotes, né? Eles vêm assim, volta para Jerusalém, vem muita gente com eles, e eles chegam ali na cidade, contemplam aquela realidade tão triste, eles vão fazendo aquele trabalho de formiguinha, né? De reedificação da cidade. Aí vem a segunda turma, conduzida pelo sumo sacerdote Esdras. E aí ele olha, não, nós precisamos assim trabalhar especificamente na reconstrução do templo. E a primeira coisa que ele faz é restaurar o altar, o sistema de sacrifícios. E depois de algum tempo vem a terceira e a última leva, sendo conduzida por Neemias, né? E Neemias traz o restante dos judeus que haviam ficado lá na Babilônia. Alguns relatos dizem que alguns judeus lá na Babilônia já estavam bem de vida, preferiram ficar por lá mesmo, mas Neemias guiou a última leva e eles se reuniram então e foram concluir o trabalho, tanto de reconstrução do templo, como também da reconstrução das casas da cidade, principalmente dos muros ali de Jerusalém. Bom, o segundo templo foi reconstruído. Mas o que aconteceu com ele? Também foi destruído. A gente tem a história naqueles 2 livros que fazem parte da Bíblia usada pela Igreja Católica, né? Primeiro e segundo Macabeus. A Guerra dos Macabeus aconteceu naquele período, chamado período interbíblico, né? Depois que Malaquias foi escrita. E então houve ali uma grande guerra dos gregos, né? Que invadiram novamente a região ali de Jerusalém e fizeram coisas horríveis. Profanaram o templo, assassinaram porcos, que eram animais imundos, né? No templo dos judeus. Colocaram ali estátuas de ídolos pagãos, e houve aquela guerra, o templo novamente destruído. Passa mais alguns anos, então surge o grande rei Herodes, e então, para agradar os judeus, ele manda reconstruir o templo. O terceiro templo, que era o templo que existia na época de Jesus e os seus discípulos. Não tinha todo aquele esplendor que o primeiro templo tinha lá nos dias de Salomão, mas ainda assim era um templo magnífico. Antes da gente falar da magnitude desse templo, a gente precisa, irmãos, se lembrar que várias vezes o Senhor Jesus Cristo fazia eco e repetia os ensinos dos profetas e dos líderes do Velho Testamento, chamando o povo para uma vida de obediência, para uma vida de santidade, para uma vida de consagração ao Senhor. Caso contrário, a punição viria. E a punição seria a invasão dos inimigos e a consequente destruição daquilo que os judeus mais prezavam, né? Que era a existência do templo e a possibilidade de realizarem ali os seus cultos. Então, se você, por exemplo, virar aí a página da sua Bíblia, 2 páginas da sua Bíblia, você vai ver que lá no capítulo 21, Jesus termina esse capítulo falando sobre a parábola dos lavradores maus, e essa parábola termina com uma ameaça. Olha, se vocês não obedecerem, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produza os respectivos frutos. Quando nós começamos o capítulo 22, Jesus conta a parábola das bodas, que é também uma parábola que visa despertar os judeus ao cumprimento da lei e a uma vida de obediência. Então, nós entramos aqui nesse capítulo 23,
e Jesus traz aquelas mensagens bastante fortes, né, aos escribas e fariseus, e ele termina esse capítulo fazendo também um lamento sobre Jerusalém. Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. E aí o que Jesus fala? Eis que a vossa casa ficará deserta. Então, irmãos, é nessa sequência de advertências que o Senhor Jesus está fazendo aos judeus, que Mateus então começa aqui o relato dos acontecimentos nesse capítulo 24. Vamos ver o que aconteceu aqui? Tendo Jesus saído do templo, e só uma notinha aqui, era muito comum Jesus participar das atividades religiosas lá no templo, né? Tem um texto de Lucas, acho que é o capítulo 19, fala que Jesus ensinava diariamente ali no templo. O templo era dos judeus, mesmo que os judeus não aceitassem os ensinos do evangelho de Jesus, era ali que ele estava, e era ali onde ele ministrava a doutrina do evangelho. Então, tendo saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Marcos começa esse relato e ele apresenta um pouquinho diferente. Ao sair do templo, disse um dos discípulos a Jesus: Mestre, que pedras, que construções. A gente percebe, meus irmãos, ali que os discípulos realmente estavam querendo despertar em Jesus, assim, elogios, né? Eles estavam encantados. Não se sabe por quê. Eles estavam ali quase todo dia. Muitos deles nasceram e cresceram ali em Jerusalém, estavam acostumados, né, com o prédio do templo, mas naquele momento eles quiseram chamar a atenção de Jesus para aquela construção. Que construções! Que maravilha! Que bênção! Que coisa bonita! Era a palavra deles. E o versículo 2 diz que Jesus não se deixou dominar por aquele sentimento, né? Jesus olha para os discípulos e diz bem assim: vocês estão vendo tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Parece que Jesus joga ali um balde de água fria no ânimo dos discípulos. Imagine a cena. Eles estão chamando Jesus para compartilhar daquele momento de ânimo que eles estavam tendo. Olha, Jesus, que coisa linda. E Jesus vai numa direção totalmente oposta. Jesus fala: olha, é tudo muito bonito, tudo muito bacana, mas eu digo para vocês, não ficará pedra sobre pedra. Isso de fato aconteceu, irmãos, no ano 70 depois de Cristo, quando os romanos invadiram Jerusalém e destruíram então pela terceira e última vez o templo dos judeus, né? Os romanos chegaram ali, e eu não sei aqui quem já leu aquele livro de Flávio Joséfo, a história dos hebreus, tem ali um pequeno relato sobre essa destruição. Alguns outros relatos históricos também, mas são poucos, falam sobre isso, porque os historiadores dizem que os romanos chegaram ali em Jerusalém com um ódio inexplicável. Eles invadiram uma cidade e a matança, irmãos, dos judeus foi tão grande. Era tanta gente morta no meio das ruas que há relatos que dizem que os cavalos dos romanos patinavam por causa da grande quantidade de sangue. Outros cavalos não conseguiam andar nas ruas da cidade porque tropeçavam nos cadáveres espalhados por ali.
Imagine a cena, né? O horror que aconteceu lá em Jerusalém. Jesus vai falar mais sobre isso no versículo 15 até o versículo 28, mais à frente nós veremos sobre isso. Reverendo Nicodemos tem um pequeno livro comentando esse texto. Eu esqueci aqui o nome dele, eu acho que é Virá o Fim, então Virá o Fim. Onde eu me lembro que ele escreveu ali que quando os romanos invadiram o templo de Jerusalém, saquearam, tiraram todas as riquezas que eles viam que podia ser aproveitável, que poderia ser aproveitada, e depois disso eles colocaram fogo em tudo. No teto do templo havia algumas partes que eram forradas a ouro, né? E o calor do fogaréu ali era tão grande que derreteu o ouro, ele pingava sobre as chamas antes de tudo ruir, antes de tudo cair. Então, assim, a gente percebe que a destruição foi bastante grande. Então, aí, mais uma vez, você imagina o espanto dos discípulos ao ouvir aquela frase de Jesus, que aquele templo tão magnífico, tão bonito dele, não iria ficar pedra sobre pedra que não fosse derribada. Mas também você tenta imaginar o ódio dos escribas, porque os escribas eram um grupo religioso ali de Israel, que ensinava que a centralidade da vida com Deus deveria se dar ali no templo. Praticamente eles diziam que não haveria possibilidade de comunhão com Deus que não fosse desenvolvida ali no templo. Pergunta para os irmãos, novamente, esse discurso parece familiar para você? Muito, né? Quantas vezes a gente ouve aí pessoas dizendo que a forma de encontrar Deus é no templo, fora da igreja não existe salvação. Se você quer comunhão com Deus, você obrigatoriamente tem que fazer parte da igreja. Não que isso, de certa forma, não seja relevante, mas quando as pessoas desenvolvem uma espiritualidade que é apenas igrejeira, irmãos, isso se torna doentio. Como se não houvesse vida com Deus fora do ambiente das quatro paredes. Mas assim era o pensamento dos escribas. Quando Jesus falava que aquele templo seria destruído, Jesus estava mexendo com aquilo que os escribas mais tinham de sagrado. Estava mexendo no ídolo deles. Estava, de uma forma assim, como nós falamos hoje, chamando para a briga, né? O discurso de Jesus não era aquele que os escribas queriam ouvir, mas é justamente o que Jesus está ensinando, o que Jesus está falando. A vida com Deus, a comunhão com Deus está muito além do que aqueles poucos momentos que nós desenvolvemos no templo, na companhia com os irmãos. Claro, ninguém vai negar a importância de nos reunirmos, de participarmos do culto público. Isso é essencial à vida cristã. Nós temos vários ensinos bíblicos sobre isso, mas nós podemos incorrer em erro se não pensarmos na nossa comunhão com Deus fora das quatro paredes. O sal fora do saleiro. A espiritualidade que se dá nos momentos em que termina a nossa reunião pública. Irmãos, eu quero parar por aqui para não alongar bastante, nós fazermos assim as divisões corretas dos parágrafos aqui para nossa meditação. Mas diante do que nós vimos aqui nesses 2 primeiros versículos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas lições para a nossa vida. 2 versículos apenas a introdução. Mas algumas questões aqui importantes para a nossa reflexão. Primeiramente, eu quero chamar a atenção dos queridos para
a fidelidade da palavra de Deus. Quando Jesus está falando para aqueles discípulos que aquele templo tão bonito, tão portentoso, dele não ficaria pedra sobre pedra, e depois, quando Jesus volta ao assunto, lá no versículo 15 até o versículo 28, Jesus fala que realmente tudo aquilo que ele anunciou iria se cumprir. Hoje nós olhamos para trás e nós reconhecemos que tudo que Jesus falou se cumpriu. E ainda mais, como nós veremos na semana que vem. Muitas coisas do que Jesus falou não apenas se cumpriu, como também continuam se cumprindo. É por isso que Jesus diz aqui nesse versículo 35, Jesus fala bem assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ou seja, nós temos a garantia, então, de que tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou, realmente se cumprirá. E vai se cumprir por quê? Porque Ele falou. Lá no capítulo 5, no início do seu ministério, naquele texto que nós chamamos de o Sermão do Monte, Jesus falou bem assim: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Jesus está dizendo que nenhuma mínima palavra que foi anteriormente profetizada, nenhum mínimo detalhe deixará de se cumprir. Jesus fala sobre i ou o tio, que são os menores sinais gráficos do alfabeto dos hebreus, né? É apenas um pontinho que está ali, geralmente em cima de algumas letras do alfabeto hebraico. Jesus, então, está falando que a profecia irá se cumprir nos mínimos detalhes de tudo o que ele falou, de tudo. Segundo lugar, nós precisamos também entender como lição, irmãos, que a destruição do templo representava o castigo de Deus contra a incredulidade e a rebeldia dos judeus. No Velho Testamento, isso já tinha acontecido. Os irmãos devem se lembrar muito lá de Deuteronômio, né? Capítulo 11, capítulo 28. Esses dois capítulos são importantes na aliança do Velho Testamento, porque nós sabemos que Deuteronômio é o livro que narra a preparação, as últimas mensagens antes da entrada na Terra Prometida. E esses dois capítulos falam basicamente assim, sobre a bênção e a maldição. Onde Deus fala claramente: olha, aqui está a minha promessa. Se vocês obedecerem à lei, vocês serão cabeça, nunca serão cauda. Vocês sairão contra os inimigos e voltarão carregando as suas riquezas. Vocês plantarão e vocês colherão o melhor dessa terra. São várias promessas que Jesus fala acerca das bênçãos da obediência. Como também Jesus fala sobre as maldições decorrentes da desobediência. E tudo aquilo que ele fala no aspecto positivo, se referindo às bênçãos, ele fala das maldições decorrentes da desobediência. Então, se vocês plantarem, não vão colher. Se vocês saírem por um caminho contra os inimigos, vocês vão voltar por 7 caminhos, ou seja, em debelada carreira, fugindo aí do inimigo. Vocês ficarão loucos pelas coisas que vocês verão. O céu não vai derramar chuva sobre vocês. Então, o Senhor Jesus Cristo estabelece todo aquele sistema de bênção decorrente da obediência, de maldição decorrente da desobediência. Lembre-se, nós estamos falando da velha aliança, tá? Foram promessas, foram
algumas especificações taxativas que Deus estabeleceu como Israel dentro dos limites da velha aliança. Mas o povo de Israel, mesmo tendo conhecimento dos termos dessa aliança, prevaricou contra o Senhor. Se tornou rebelde, viveu em desobediência. Jerusalém foi destruída a primeira vez, foi destruída a segunda vez, foi destruída a terceira vez. E mesmo eles experimentando tudo isso, se mantiveram rebeldes contra o Senhor. Terceira lição para a nossa vida. Nós precisamos entender, irmãos, que à vista do que nós falamos, que a destruição do templo representava um castigo contra o povo de Israel, nós precisamos entender que, como igreja, nós temos também a nossa responsabilidade. Nós fomos chamados pelo Senhor e é bem claro nós lermos João capítulo 15, quando Jesus Cristo fala: eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Então nós fomos chamados, irmãos, para vivermos como igreja, em adoração, em obediência, em santidade e em comunhão. E é interessante como a Bíblia fala sobre, ou faz, essa associação entre nós, a igreja, e o Israel do Velho Testamento. Quando lá em Romanos capítulo 11, versículo 21, Paulo fala bem assim: porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Veja, quem são os ramos naturais que Paulo está falando aqui? Os judeus. Isso fica muito claro quando nós começamos a leitura lá no capítulo 9. Especificamente aqui, o início desse capítulo 11, Paulo é bem claro em chamar o olhar da igreja para a história dos israelitas, mostrando o que aconteceu com eles. Até chegar nesse ponto quando ele fala que se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará a ti. Aqui ele está se referindo especificamente à igreja. Então, como igreja, meus irmãos, nós somos chamados a fazer aquilo que Israel não fez. Como povo de Deus, membros da nova aliança, nós somos chamados para ir e dar frutos, para viver em comunhão, em adoração, crescendo na santificação para a glória do Senhor. E por fim, a última lição que nós podemos tirar aqui desse pequeno texto que nós lemos, à vista do que nós vimos nesses 2 primeiros versículos, é que nós não podemos ficar impressionados com as coisas deste mundo. Muitas pessoas têm dito que desde os anos 80, quando surgiu aí essa cultura de shopping center, nós somos atraídos por aquilo que vemos. E a psicologia já trata muito disso, Você está andando na rua aleatoriamente, você olha a fachada de uma loja que está lá, com um letreiro, que está com uma promoção, seus olhos grudam naquilo ali, aquilo chama a sua atenção. É assim que o homem vive. Nós somos atraídos naturalmente por aquilo que é belo. E existem muitas coisas neste mundo que chamam a nossa atenção. Os discípulos estavam impressionados com a beleza do templo. E não há nada de mais nisso.
Afinal, aqui o templo da primeira igreja presbiteriana de Araguaína já faz parte das comemorações oficiais da época de Natal do município, né? O acender das luzes, o efeito bonito que as luzes trazem, né, para a cidade, impacta, emociona. Mas, irmãos, nós não podemos nos apegar às coisas que nós vemos neste mundo. Por quê? Porque aquilo que se vê é passageiro. Aquilo que não se vê é eterno. Lembra que Paulo fala sobre isso, 2 Coríntios capítulo 4? Ele diz que nós devemos viver a vida cristã baseado, apegado, não naquilo que se vê, mas naquilo que se vê. E embora nós, logicamente, amamos essa construção e a achamos bonita, e não há nada de errado nisso, né? Contemplarmos a obra da nossa casa, o projeto que foi feito, a edificação ali, nós não podemos pôr nessas coisas o nosso coração. Porque assim como Jesus falou também, um dia não ficará pedra sobre pedra. Por mais que seja bonito, por mais que seja um lugar tão especial, consagrado ao Senhor, um dia Jesus Cristo vai voltar e tudo isso aqui também vai ser purificado pelo fogo. Eu quero concluir então, dizendo para os irmãos prestarem atenção que até agora, nesses 2 versículos, logicamente, Jesus não está falando sobre o final do mundo. Perceberam isso? Ele está falando especificamente sobre a destruição do templo. O discurso de Jesus começa a partir do versículo 3. É a partir do versículo 3 que, de alguma forma, que nós não sabemos como, os discípulos começam a entender que aquilo que Jesus estava falando sobre a destruição do templo está se referindo não apenas àquele acontecimento em si, mas está se referindo também a algo muito maior, ao tempo do fim, ao tempo da volta em que o Senhor Jesus Cristo virá. Então nós começaremos a ver, a estudar também esse discurso de Jesus falando sobre o fim do mundo na semana que vem. Ok? Irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus traga para nós a compreensão do que vimos. Se os irmãos puderem, e eu creio que podem, né? Façam a leitura até o versículo 14, olhando detalhes, olhando os pormenores do texto, para que na semana que vem, ao darmos continuidade, os irmãos aí já tenham uma compreensão maior daquilo que Jesus está falando. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém?